ela está muito presa a coisas do passado. Abandono do pai, não perdoa o pai, é uma forma de se vingar do pai, é cometer um crime. A gente já escutou várias histórias, né? Não tô falando o que eu acho, não, estou falando de estatística. Né? Predadores sexuais, esses caras que matam em sequência, serial killers, todos, sem exceção, tá aí, é só estudar, tiveram um problema muito sério no passado, ficaram 90% da sua caminhada na Terra olhando para trás, preso aquilo, não conseguiram viver uma vida normal e começaram a cometer crimes, barbaridades, etc. Mas para você que não comete crimes, barbaridades, etc., você pode estar cometendo muitos erros na vida porque está preso no passado. Então, para entender de futuro, primeiro a gente tem que abordar um pouquinho no passado. Quais são os 3 principais problemas que acontecem no passado, pessoal? Na opinião de vocês. Abusos tanto sexuais quanto verbais. Qualquer tipo de abuso, sexual, verbal e físico. O abuso físico, gente, não é apanhar que nem eu apanhei do meu pai, não. Sim. Fazia bagunça, não sei o quê, meu pai me dava uma cintada. Eu amo meu pai com todo o meu coração, ou seja, nunca considerei isso um abuso. Hoje em dia não pode mais bater em criança e tal, mas na minha época eu apanhava pra caramba e não era um abuso. Não é esse abuso físico que eu tô falando, não. Tô falando de barbaridade. Era pai que dava chicotada em filho, que arrancava sangue, que pendurava, que batia a cabeça da criança na parede, botava para ficar ajoelhado em milho, outras barbaridades que a gente já escutou. Torturas. Né? Era tortura. Não é uma disciplina, é uma tortura. Então teve gente que passou por abusos físicos na infância e na adolescência. Outros passaram por abusos psicológicos. Aquelas ameaças, eu vou te matar, garoto, você não vai ser ninguém, se você não passar na prova, eu vou te tirar da escola, você nunca vai ser ninguém, você vai ser um analfabeto. Abusos psicológicos, a criança não tem preparação emocional para lidar com aquilo, até porque é o pai falando, a mãe falando, o avô. Então, os abusos psicológicos travam muito o futuro. E terceiro, eu considero talvez um dos piores, o abuso sexual. A criança não está preparada para ser exposta a nenhum tipo de sexualidade e, de repente, vem um pai, vem um tio, vem um vizinho e começa a abusar da criança sexualmente. Né? Então, a gente lá no Método Destiny, né? Esse final de semana agora a gente teve um Método Destiny, a 13ª turma foi, sim, gente, fora do comum, foi forte demais, quase 1000 alunos reunidos, assim, uma transformação, né? Uma energia, uma coisa fora do comum. E tem um dos princípios, que é o princípio do perdão, que as pessoas choram muito e trazem muitas coisas para fora. E muitas coisas estão ligadas ao abuso físico, psicológico ou sexual. E só para você ter uma ideia que, antes da gente falar de futuro, de destino, que é o nosso tema de hoje, a gente precisa dar uma revisada no passado. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que está em casa hoje, você que está nos assistindo agora na internet, é o seguinte: tem algo lá atrás que precisa ser resolvido? Porque se você só colocou debaixo do tapete para fingir que não aconteceu, vai voltar com força e vai atrapalhar teu futuro. O passado precisa ser resolvido. Passado precisa ser resolvido. Ou seja, eu passei por muitas coisas na minha infância, na minha adolescência, nada muito assim traumático, absurdo, mas eu tive um histórico de abuso sexual aos 11 anos de idade, eu já contei isso no Método, né, com uma moça que trabalhava lá em casa, mais velha, ou seja, 11 anos de idade eu era uma criança. Tive problemas de limitação financeira que me geraram gatilhos de escassez muito grande, que me geraram... Traumas. Mas não é trauma, eu estou tentando lembrar o nome. Gatilhos. Eu falo no Método, quando é de rejeição. Complexos, muito bem, obrigado. Complexos de inferioridade, complexos de rejeição. Gerou muito isso em mim. Então, assim, pode ter acontecido algo muito grave na tua infância ou pouco grave, não importa, é trauma. De alguma forma, isso pode impedir teu futuro. Você que é nosso ouvinte do Brunecast e passou por algo na tua infância, de leve a muito pesado, comenta aqui agora: Thiago, aconteceu comigo. Seja físico, psicológico, verbal, sexual, passou por algo na infância, início da adolescência que de alguma forma meio que paralisou, meio que faz você ficar olhando pelo retrovisor toda hora, olhando o passado. Comenta aqui: Thiago, eu passei por isso. Por que eu tenho que comentar, Thiago? Porque só de você declarar já começa a aliviar. Já começa a resolver.
Porque você reconhece que precisa resolver alguma coisa no passado para poder olhar mais para o futuro. Tá? Então, o que nós vamos falar hoje, ainda não entrei nos 3 pontos, são 3 coisas que você precisa atentar para ter um destino melhor. Todo mundo que está aqui, quem está me escutando, quem está nessa mesa, tem um destino. E a cada dia que passa, a gente pode melhorar ou piorar esse destino. Eu acredito nisso. A cada dia que passa, a gente pode melhorar ou piorar o destino. Então, por exemplo, se eu hoje continuar me alimentando bem, hoje, terça-feira, me alimentar bem, for para academia, fazer tudo certinho, eu estou melhorando ou piorando meu destino? Melhorando. Se eu chegar em casa e ao invés de... Aliás, se eu sair do trabalho hoje, sair aqui do escritório, sair dos nossos estúdios e for para uma boate, ao invés de ir para casa, jantar com a minha esposa e cuidar dos meus filhos, eu estou piorando ou melhorando meu destino? Piorando. Então, é lógico que o nosso dia a dia e o que a gente faz melhora ou piora o futuro, tá? Esse destino é algo divino? É um destino divino ou é algo que nós construímos, que nós determinamos? Eu acredito nos dois, na mistura dos dois. Eu acredito o seguinte, ó, até porque está escrito em Salmos, que antes que nossos ossos se formassem no ventre da nossa mãe, Deus já sabia todos os nossos dias. Ele escreveu nossos dias. Sim. Ele escreveu nossos dias. Então, por causa da soberania de Deus, ele tem o poder de escrever os nossos dias. E também por causa da sua soberania, ele permitiu o homem escolher caminhos. Não todos, a gente não consegue escolher todos os caminhos. Sim. Tem coisas, eu não posso teologicamente te dar porcentagem de qual é a porcentagem dos caminhos que Deus escolhe e qual é a porcentagem dos caminhos que ele deixa o homem escolher. Mas que existe uma integração de escolhas, eu tenho certeza. Por exemplo, se eu escolher hoje, a partir de hoje, Thiago, eu decido nunca mais pecar na vida. Vai ser possível? Não. Não. Então, na verdade, eu não tenho esse poder de escolha. Isso aí é Deus que decide. Deus me livra do mal ou não. Deus decide o dia da minha morte. Sim. Entendeu? Deus decide os diagnósticos da vida. A não sei que eu tenha plantado um diagnóstico, poxa, me alimentei mal a vida toda, açúcar lá em cima e descobriu uma diabetes. Aí não foi Deus, você que plantou. Mas existem diagnósticos que não dependeram da sua alimentação de nada que chegam. Então eu acredito que muitas decisões da vida estão na mão de Deus e algumas, ele, porque é soberano, permite a gente decidir. Entendeu? Principalmente coisas ligadas ao dia a dia que podem atrapalhar esse destino que ele escreveu. Sim. E como que a gente consegue ter consciência desse destino divino, já que é algo gerado por Deus? Eu acredito que isso nasce com a gente, destino nasce com a gente e a gente vai sentindo desde sempre. A gente pode acreditar ou não, levar a sério ou não, andar com pessoas que potencializam isso ou matam isso ou não, mas pega a história, assiste filme de gente que foi muito relevante, Martin Luther King, Nelson Mandela, até Elvis Presley. Desde sempre eles sabiam, eles não sabiam exatamente o que ia se tornar. Mas você vê que o Elvis, você pega o filme do Elvis, ele com 6 anos, 7 anos de idade, ele entrou numa igreja pentecostal, viu aquela igreja dos negão, né, do pessoal dos Estados Unidos pentecostal na época, cantando, fazendo aquela adoração mais que os brancos não faziam. E aí ele olha para aquilo e fala, é isso que eu quero. Então, ele levou para o lado mais mundano da coisa, que ele usou o rebolado, o próprio rock e tal, para satisfazer a própria carne, para satisfazer o próprio ego, mas o modelo que ele viu na infância foi dentro da igreja. Ali, ele podia ter escolhido. Não, eu quero essa presença de Deus também. Eu não quero só o modelo que eu estou vendo das pessoas dançando e cantando, eu quero também essa presença. Ele abriu mão da presença e pegou só o modelo. Então, desde a infância, a gente percebe que nasceu para algo. Ou você acha que o Cristiano Ronaldo não sabia aos 10 anos de idade que ia ser um jogador de futebol? Sim. Agora, por que o Cristiano Ronaldo, sabendo que ia ser um jogador de futebol, se tornou um jogador de futebol? Foram várias decisões dele. O destino Deus colocou ali. Agora, ele decidiu acordar às 5 horas da manhã e ir para o treino todo dia sem dinheiro. A dona Dolores, mãe dele, dá vários depoimentos de, não tinha um euro para ele ir para lugar nenhum, ele pegava e ia andando. Agora, outra decisão falando do Cristiano Ronaldo. Outra decisão que não estava na mão dele. Dona Dolores, mãe dele, teve 4 filhos. Sabia disso? Ele é o 4º. Sabe o que ela tentou fazer com ele? Abortar. Abortar.
Aí Deus não deixou. Pronto, não teve. É por isso que meus estudos indicam que uma boa porcentagem da nossa vida é decidido somente por Deus e nada do que você faça altera o que ele decidiu. Como, por exemplo, a dona Dolores, vou tentar abortar. Deus, não vou deixar. E nasceu por quê? Porque eu tenho um plano pro teu filho que vai nascer. Mudar E gerações. outras coisas... Para mudar gerações. Para mudar gerações. E outras coisas têm a ver com a gente. Deus falou assim, isso aqui você decide. O que você casar com quem? Ter que trabalho? Acordar cedo ou não? E por aí vai. Então, no exemplo do Cristiano, a finalidade que era ser um jogador ia acontecer, mas se ele fosse o melhor do mundo ou um jogador mediano, ele que ia escolher. Eu costumo falar o seguinte, não tem como lutar contra o plano de Deus, né? Se Deus falou, você vai ser jogador de futebol, você vai ser cantor, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser um pregador, vai acontecer. Como você vai estar quando isso acontecer tem a ver com as suas atitudes e decisões do caminho. Então, você vai estar gordo ou vai estar magro? Vai estar com a mente evoluída ou vai estar com a mente desse tamaninho? Vai estar com dinheiro ou vai estar sem dinheiro? Vai estar com a família estruturada ou toda arrebentada? Vai estar com saúde ou vai estar tendo que tomar soro na veia toda hora porque não tem saúde para... Então, como você vai estar são as suas decisões e suas atitudes. Sansão cumpriu o destino que Deus escreveu para ele. Destruir os filisteus, livrar Israel da mão dos filisteus. Como ele estava quando isso aconteceu? Todo arrebentado, cego, acorrentado, de bobo da corte. Ou seja, o cara que era juiz em Israel, irmão. Chamado para ser um cara poderoso na nação dele. Mais forte. Morreu debaixo de humilhação, tirando a própria vida, mas cumpriu o seu propósito. Ou seja, o plano de Deus vai se cumprir. Como você vai estar vai depender das suas atitudes e decisões.